Hoje a casa dele é só uma casca vazia. Olho para as janelas escuras da mansão na Barra da Tijuca e sinto um frio que não vem do vento. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas a minha foi servida em fogo lento, até que tudo dentro daquelas paredes virasse cinzas. Arthur Cavalcante não matou o meu Miguel com uma arma. Foi pior. Ele roubou a alma do meu marido, o projeto arquitetônico que era o trabalho de uma vida inteira, e o deixou sem nada. O silêncio no nosso apartamento na Lapa, depois que o Miguel se foi, era uma tortura. Cada canto gritava-se a ausência dele. A dor não foi embora, ela apenas mudou de forma. Congelou e virou uma lâmina de gelo dentro de mim. Enquanto Arthur brindava ao seu sucesso, eu planeava a sua ruína. Ele tinha tudo: uma esposa, um filho, uma reputação construída sobre os sonhos desfeitos do homem que eu amava. Eu sabia que não bastava vê-lo cair. Eu precisava ser a força invisível que desmoronaria o seu mundo, tijolo por tijolo. O meu luto não me paralisou. Pelo contrário, deu-me um foco que nunca tive. Passei meses a estudar a sua vida, a sua rotina, as suas fraquezas. A sua esposa, Beatriz, uma mulher insegura que preenchia o vazio com compras. O seu filho Tiago, de 17 anos, um poço de ressentimento contra um pai que nunca o compreendeu. A porta de entrada surgiu num anúncio discreto para assistente pessoal. A entrevista foi com Beatriz. Ela chegou atrasada, os olhos vermelhos de uma briga recente com Arthur sobre dinheiro. Ela não me fez as perguntas padrão. Ela desabafou. Queria alguém que fosse leal a ela, não ao império do marido. Naquele momento de fragilidade e despeito, ela ignorou os protocolos de segurança. Contratou-me ali mesmo, uma viúva discreta com referências impecáveis que o meu antigo colega de TI, a quem um dia ajudei a encobrir um erro grave, garantiu que resistiriam a qualquer verificação superficial. Resolvo as formalidades com o Arthur depois, disse ela, dispensando-me. A porta estava aberta. Vê-lo pela primeira vez de perto, na sua própria casa, foi um teste de fogo. O meu sangue gelou, mas o meu rosto manteve uma máscara de humildade e eficiência. Ele era charmoso, um predador disfarçado de cavalheiro. A casa era um monumento ao sucesso dele, um museu frio cheio de obras de arte, cada uma delas um insulto à memória do meu Miguel. Em poucas semanas, tornei-me invisível e indispensável. Organizava os seus horários, ouvia as discussões abafadas, movia-me como uma sombra. Uma vez, deixei sobre uma mesa um velho livro de esboços de arquitetura de um artista pouco conhecido, com as iniciais MSL gravadas na capa. Vi-o folhear distraidamente, sem reconhecer o traço do homem que destruiu. A semente estava plantada, mesmo que ele não o soubesse. Comecei por Beatriz. Ela foi a presa mais fácil. A sua vida era um desfile de aparências. Tornei-me a sua maior aliada. Você merece, sussurrava eu, quando ela hesitava diante de uma montra. É uma forma de se valorizar, já que o seu marido vive tão ocupado. Aos poucos, teci a minha teia com comentários casuais sobre como Arthur parecia distante, com perguntas inocentes sobre os seus jantares de negócios. Ela começou a gastar não por prazer, mas por despeito. As faturas do cartão de crédito tornaram-se armas numa guerra fria. Ele via-a como fútil. Ela, com a minha ajuda, começou a vê-lo como ausente e indiferente. Eu era essa testemunha silenciosa da primeira grande rachadura que eu mesma criei. Com Beatriz enredada na sua própria ansiedade, o meu foco virou-se para Tiago. Ele era uma ilha de melancolia. Aproximei-me dele não como funcionária, mas como a única adulta que levava a sua rebeldia a sério. Falei-lhe de arte, não a que o pai colecionava, mas a que nasce da dor e da paixão. A arte que o meu Miguel criava. Validei o seu desprezo pelo mundo materialista do pai, tratando a sua sensibilidade não como uma fraqueza, mas como uma força. Tornei-me a sua confidente, a sua mentora intelectual.
Alimentei o seu ressentimento, transformando a sua angústia adolescente numa causa justa contra essa hipocrisia. A semente floresceu numa noite, quando Arturo criticou a mesa. Tiago respondeu com uma frieza que chocou a todos. Prefiro ser um fracasso honesto a um sucesso construído sobre as ruínas de outras pessoas. O olhar que ele me dirigiu depois foi de cumplicidade. Ele era meu aliado. Com a família em frangalhos, Arthur começou a ver-me como seu único refúgio de ordem e calma. Começou a confiar em mim, a desabafar as suas frustrações. A sua confiança tornou-se a minha arma. Ele estava a fechar um negócio crucial com investidores alemães, e eu era na guardiã de todos os seus segredos digitais. Ele deu-me as suas senhas de acesso à nuvem da empresa para que eu pudesse otimizar as apresentações. Na noite anterior à reunião final, entrei no sistema. Não apaguei nada. Apenas fiz uma alteração sutil, mas devastadora, no ficheiro principal da proposta financeira. Mudei uma projeção de lucros de 5 anos, inserindo uma fórmula que a ligava a uma tabela de depreciação de ativos que ele ignorava. Um erro técnico, invisível a olho nu, mas que faria os números desmoronarem durante a apresentação ao vivo. O negócio ruiu espetacularmente. Arthur voltou para casa devastado, culpando o estresse, a sua falta de atenção. A sua frustração explodiu sobre a família. A discussão foi feia. Ele atirou as faturas na cara de Beatriz. Ela gritou sobre o seu abandono. No meio da briga, Tiago desceu as escadas e, com uma calma assustadora, disse ao pai que ele era o único responsável pelo seu próprio inferno. Nos dias seguintes, eu alimentei o fogo, sussurrando a cada um o que eles queriam ouvir. A Beatriz sobre possíveis infidelidades. A Tiago, que a sua coragem estava a te a funcionar. A Arthur, que o caos em casa estava a te a destruir a sua carreira. Eles deixaram de falar uns com os outros, e eu movia-me entre eles como um fantasma, a única em quem todos confiavam. A colisão final aconteceu na sala de estar. Arthur, pálido, envelhecido, gritava com Beatriz sobre a ruína que se aproximava. Ela tirou-lhe de volta acusações de infidelidade. Tiago observava de um canto. Desesperado, Arthur virou-se para ele. A justiça encontra sempre um caminho, pai, disse o rapaz. Às vezes ela simplesmente entra pela porta da frente. Esgotado, Arthur finalmente olhou para mim, procurando o seu porto seguro, a sua assistente leal. Estendeu a mão na minha direção, a voz a tremer, pedindo que eu confirmasse a loucura deles. Eu não disse nada. Aproximei-me da grande maquete do seu novo projeto. Sabe, disse eu, com a voz calma e clara. O meu marido, Miguel, sempre dizia que a parte mais difícil era fazer a curvatura principal parecer com a onda que quebra na praia do Arpoador. Era uma assinatura dele. O silêncio foi absoluto. O terror nasceu nos olhos de Arthur quando as peças se encaixaram. Ele olhou para mim, para sua família, e viu apenas os instrumentos da sua destruição. E no centro ele finalmente me viu. A viúva do arquiteto. Beatriz, chocada, saiu, batendo a porta. Tiago olhou para o rosto desmoronado do pai, depois para o meu, frio e vitorioso. A admiração nos seus olhos transformou-se em horror e repulsa. Então, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para mim. Você não é melhor do que ele. Ele deu-me um último olhar de desprezo e seguiu a mãe. Fiquei sozinha com um homem quebrado no meio dos destroços da sua vida. Ele não disse nada, apenas se sentou no chão, um rei deposto no seu castelo de cinzas.